Afinal, beber é pecado ou não é? O que você acha de beber socialmente? Misericórdia, essa equipe de comunicação da comunidade me colocando sempre na fria. É porque as pessoas ficam cobrando, mandando e-mail, ciclano falou, beltrano falou. É briga em grupo de WhatsApp de fundadores, de pregadores, canais de YouTube que se posicionam, e as pessoas querem saber o que eu penso. E nessa série que a gente vai caminhando aí, nós vamos falando o que a gente pensa. Agrada uns, não agrada outros, mas nós queremos fazer você pensar. Amém, meu povo? Seja bem-vindo à comunidade Filhos de João Batista. Se organize para vir um dia nos conhecer, nos segue nas redes sociais, inscreve no canal, dá seu like, ativa o sininho aí, para na correria da vida você não esquecer de nós, beleza? Porque a gente nunca se esquece de você. Vamos lá, vamos por parte. Vocês já sabem que eu já li a Bíblia várias vezes, já são muitos anos pregando. Na Bíblia, nós temos 27 versículos bíblicos falando a respeito de bebida, beleza? Tá. Primeiro, alguns desses versículos, a bebida alcoólica que está citada lá é vinho, tá bom? Vinho alcoólico mesmo. Em outros versículos, cita bebida cevada ou bebida destilada. Poderia ser cerveja e cachaça, tá bom? Mas alguns desses 27 textos não se trata de bebida alcoólica. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, bebida alcoólica, Provérbios 20, versículo 1. Bebida cevada e destilada, Abacuque 2,15 e Gálatas 5. Mas nós temos aqui Isaías 65, versículo 8, onde o Senhor recomenda que quando você chegar numa vinha, que você chupe a uva até os cachos e beba cada gota desse vinho. Aí não é bebida alcoólica não, é um concentrado do suco da uva. Então nos 27 versículos bíblicos, nós vamos achar vinho alcoólico, suco de uva tão concentrado que parece ser vinho e a Bíblia chama de vinho. E eu não sei se você já fez experiência, eu já fiz. A minha esposa gosta, eu não gosto de um vinho que compra no supermercado, mas que ele é tão vermelho, mas tão vermelho, mas tão vermelho, que parece que é vinho, mas não, é um suco de uva assim que dá para você desengrossar ele nos 20 litros. De tão concentrado. E a Bíblia trata desse suco de uva como vinho, mas que não é alcoólico. E quando a Bíblia quer tratar de cerveja ou de cachaça, ela usa a palavra bebida cevada e temos também o termo bebida destilada, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque há momentos que está falando de bebida na Bíblia que não é a bebida da forma que a gente conhece. Tá bom. Segunda coisa interessante. Primeiro, a Bíblia não recomenda beber, ou seja, não há um incentivo para você beber. As pessoas que são sem vergonha é que ficam procurando incentivo. Ah, Jesus foi nas bodas de Caná e ele mesmo bebeu vinho. Tá, ele foi numa festa e bebeu. Mas você não vai ouvir da boca dele ou nada na Bíblia dizendo bebereis, gostaria que bebeis. Não existe isso. Então a Bíblia nem recomenda e nem incentiva. Ponto. Segunda coisa interessante, muitos dos versículos que tratam da bebida alcoólica manda tomar cuidado. Fala de motim, fala de briga, fala de até sacerdotes e profetas que se perdem depois de ter contato com o vinho. Então, manda tomar cuidado. Depois nós vamos achar versículos bíblicos que condenam a embriaguez. Gálatas 5, por exemplo, é terrível. Quando fala das obras da carne, dá uma lista lá, se não me engano, de 9 ou 11 obras da carne. Dentre elas, fala da bebedeira e termina dizendo: eu já vos disse e vos previno, quem faz essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, há uma condenação como pecado na embriaguez, não na bebida em si. Então, nós não vamos achar nenhum fundamento bíblico dizendo que beber é pecado. Ok? Mas agora vamos para a parte prática da coisa. Moisés, analisando. Existe coisa de bebida que são questões culturais. Por exemplo, no jubileu de 50 anos da ECC, eu fui para Roma.
Foi para a Terra Santa, foi para Roma pela primeira vez. Lá na Itália, vinho é igual água para nós. Assim como coca de maquininha é igual água nos Estados Unidos. Você compra um doce, você já ganha um copo de 5 litros para você ir na maquininha e comer doce com coca. Você não paga por isso. É assim. Então, na Itália, vinho, a gente estava na pousada, e uma pousada de uma congregação de religiosas. Então, lá tem vinho de manhã, de tarde, de noite, com café, com arroz, com tomate, com feijão, com massa, com pizza. É vinho, 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 vinho. Gente, se você começar a beber vinho, quando eles te colocam 6:30 da manhã até o chá da noite com vinho, você já chega à noite bêbado. Mas é uma questão cultural. Você vê que muitos pares italianos, até que moram no Brasil, têm essa cultura de tomar um vinho enquanto come, porque é uma questão cultural. Embora muitos desses vinhos não são fortes como o vinho que a gente conhece, né? São um vinho um pouco mais fraco, por isso eles acabam tomando uma tacinha, um copinho e isso vai. Mas estava eu conversando com uma pessoa que conhece assim a Itália de ponta a ponta, tem cidadania italiana, e esse padre me dizia que o índice de alcoolismo na Itália hoje é gigantesco. Tem muito alcoólatra e muitas poucas comunidades terapêuticas. Ou seja, esse trabalho que a gente faz aqui de fazenda de recuperação, lá tem quase nada, muito pouco, e um índice de alcoolismo gigante. Então, embora seja uma questão cultural, eles já estão colhendo problema ao longo dos anos com a questão do alcoolismo por lá. Agora vamos olhar essa questão cultural aqui no Brasil. Beber vinho no Brasil não é cultural, não é. Aqui no Brasil, cultural, cachaça e cerveja. Só que cachaça e cerveja aqui no Brasil está associado com o quê? Mulher pelada, música, balada, boate e sexo. E posso até dizer que está associado à droga também, porque a nossa comunidade trabalha há mais de 17 anos com dependente químico, você já sabe disso. Eu estou gravando esse vídeo aqui dentro de uma fazenda de dependente químico, aqui na nossa casa, e muitos dos dependentes químicos que passaram aqui, já passaram mais de 1000, conheceram a droga passando primeiro pelo álcool, e alguns que conheceram a droga não se libertaram da droga porque achavam que poderia, depois da fazenda, beber socialmente, bebiam e voltavam para a droga. Então, a questão cultural no Brasil, embora eu não possa proteger a cultura italiana, porque os problemas lá já aparecem, mas é uma questão cultural, a questão cultural aqui no Brasil é extremamente mais grave e mais complicada. Então, para nós aqui, beber vinho não é normal, e para nós a cerveja e a cachaça está intimamente ligada com tudo isso que eu estou falando. Prostituição, adultério, com música de cornice, não é? Então, assim, você escuta uma música sertaneja, você já quer tomar uma. Você já começa a tomar uma, você já quer escutar uma música que te leva a isso. A paixão mal resolvida. Então, o Brasil, culturalmente, há uma degradação complicadíssima em relação à bebida. Então, culturalmente, o Brasil não nos favorece. Não nos favorece na questão da bebida. Só para você pensar. Uma outra coisa interessante a gente falar, da mesma forma que Paulo condena a embriaguez na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, ele também vai escrever para a igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 18 seguintes: não vos embriagueis com vinho doce, que é fonte de devassidão, pererê, pererê, mas embriagueis do Espírito Santo de Deus. Então, ao mesmo tempo que Paulo condena a embriaguez, o excesso como pecado, ele dá uma sugestão. Por que vocês não ficam bêbados do Espírito? Essa é a minha visão, eu, Moisés. Nesses quase 25 anos de caminhada, a minha visão foi essa. Eu não bebo há esses anos todos, sou conhecido por denunciar a bebida nesses anos todos,
fui chamado de radical muitas vezes, teve dioceses que eu fiquei proibido de voltar porque eu falei de bebida, teve paróquias que eu fui ameaçado por falar de bebida, mas a minha concepção é essa: uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, que fez uma experiência fortíssima com Deus, ela fica tão embriagada do Espírito Santo que ela não quer parar de beber porque é pecado, é porque ela está tão cheia, e a palavra grega é pleró, ela está tão pleró, transbordante do Espírito, que a bebida já não cabe mais. Então ela deixa A, ela deixa B, ela deixa C, ela deixa a bebida também. Porque é tanta unção que é derramada sobre você e a sua alma fica tão pleró, fica tão transbordante, que a bebida perdeu o sentido. Então essa é a forma de eu, Moisés, enxergar a bebida dentro da igreja. Aí você fala, mas eu nunca tive problema com bebida, eu posso beber socialmente. Irmão, é você que sabe o que você quer fazer da sua vida. Claro que existem as situações como beber e dirigir, enfim. Mas você sabe o que você quer fazer da sua vida. Eu, Moisés, essa concepção não entra na minha cabeça não. O beber socialmente não entra. Por quê? Por causa de São Paulo aos Efésios capítulo 5. Você embriaga do Espírito, embriaga tanto do Espírito que você já não consegue mais lidar com essa questão da bebida na sua vida, na minha opinião. Uma outra coisa interessante é a questão do testemunho. E aí você vai ter que concordar comigo. A pessoa que canta, que prega, padres até que eu conheço, que são amigos meus, que bebem, ele acaba ficando, olha a palavra que eu vou usar, me desculpa, com o rabo preso, com algumas coisas que ele precisa falar ou fazer. Então imagina comigo que a Doninha está há 20 anos rezando pelo marido dela, para o marido dela ir no grupo de oração para ver o profeta Moisés pregar. Aí quando ele chega no grupo de oração, o profeta vai pregar, e ela fala, amor, que bom que você veio hoje, é o Moisés. Ele vai dizer, eu sei quem é. Outro dia a gente jogou bola junto, a gente até tomou uma lá. O problema do marido dessa senhora, às vezes, passa pela bebida. E como é que naquela noite o Espírito Santo vai dizer, Moisés, profetiza a libertação de um marido da bebida, profetiza, honra a fé dessa esposa que está há 20 anos orando, denuncia a bebida. E o diabo dizendo, você bebeu com ele, você também bebe. Você não é alcoólatra, você bebe socialmente, mas você tem rabo preso, você não pode falar. É conflitante. A questão do testemunho é conflitante. Eu tenho tanta consciência do que Deus quer de mim, do que Ele pode fazer através de mim, que ainda que a igreja soltasse uma nota, podem beber, está tudo liberado, eu não faria, por causa do testemunho de quem eu preciso ajudar, porque eu quero ter essa liberdade de não ficar preso. Você está entendendo? E dentro dessa questão de testemunho, isso é tão sério que às vezes nos encontros você vai comer na casa de uma pessoa, não que ela tenha bebida, mas a pessoa quer tirar uma foto, uma selfie com todo mundo jantando, e a minha cabeça imediatamente já passa pela mesa. Porque às vezes naquela selfie o copo de Guaraná pode soar como cerveja. E eu fico com medo da pessoa postar e dizer, o que é isso aqui? Moisés estava jantando e bebendo cerveja na janta? Testemunho, gente. A minha imagem, a imagem do Deus que eu prego, eu me preocupo. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa e ela estava sentada na calçada tomando um refrigerante e falou, você quer? Na hora o Espírito Santo, tum! Eu falei, se a gente puder entrar lá para dentro, eu quero. Ela falou, por quê? Porque quem passar de carro aqui e veio com esse copo, não vai discernir que é Guaraná. Vai dizer, Moisés estava na calçada bebendo. E aí eu não quero atrapalhar o evangelho na vida dessa pessoa, entendeu? É testemunho. É a minha opinião. E eu posso te dar um outro testemunho maravilhoso. Eu lembro que as minhas duas meninas eram pequenas, elas tinham 8 anos mais ou menos, 9, e elas foram fazer um trabalho de escola, etc. E chegaram em casa horrorizados, dizendo, pai, a minha amiga estava chorando hoje porque ela foi para o sítio com o papai e a mamãe dela, e o papai bebeu tanto que começou a xingar ela e a mamãe dela, e ela disparou a chorar, achando que os dois iam bater um no outro. Aí uma filha virou e falou assim, ainda bem que o papai não bebe. E a outra falou, por que papai não bebe? A outra falou, papai não bebe? Papai não bebe porque ele ama tanto a nossa família que ele não tem coragem de beber.
Aquilo me marcou para sempre. E quando eu vou pregar para casais e para homens, eu digo: se o amor e o testemunho da sua filha, do seu filho, não vale você parar de beber, então você não é digno de ser pai, de ser mãe, não é? Então nós temos aqui muitos argumentos para você, depois desse vídeo, sentar e ver o que você quer fazer da vida. Beber é pecado? Oficialmente, não. Não. Mas você quer beber socialmente? Que preço você quer pagar? Que aliança que você tem com Deus? Que testemunho você quer dar? De que forma você quer lidar com as suas coisas? Sinta-se livre, mas diante de Deus, assuma, por favor, sem vitimismo, as consequências daquilo que você decidir, sejam boas ou sejam ruins. Além do testemunho, além da experiência de ser embriagado do Espírito Santo, eu tenho uma vontade tão grande de ser usado por Deus, mas tão grande, que ainda que fosse mega legal beber, eu abriria mão disso, porque eu quero mais de Deus, mais unção, mais sabedoria, mais poder, mais autoridade. E tudo aquilo, mesmo que não seja pecado, eu puder abrir mão em troca do que Deus pode fazer através de mim, eu trocaria, porque eu sou muito convicto do batismo no Espírito Santo que eu recebi. Que Deus te abençoe, espero ter te ajudado. Alguns eu confundi a cabeça, outros eu desconstruí ideias, mas eu só quero fazer você pensar, e diante de Deus você escolhe o que você quer. Deus te abençoe e viva Nossa Senhora.